Invasões de terra seguem ocorrendo pelo Brasil e vamos falar hoje do caso de Guaíra e Terra Roxa no Paraná. Vamos trazer relatos de produtores afetados, o descaso do governo e o que pode ser feito para prevenir esses ataques. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoni. Raquel Dias, repórter de Oeste. Uma satisfação recebê-la aqui, Raquel. É um prazer o meu. Muito obrigada pelo convite. Luciane Poçan Weber, produtora rural, e Roberto Weber, produtor rural. Estão aí no mesmo link, já estou cumprimentando o casal ao mesmo tempo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Também com a gente, Jean Neri, que é advogado da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Prazer, doutor Jean. Prazer imenso, obrigado pelo convite para a gente falar desse tema tão importante para os produtores rurais do Brasil, né? Não só do Paraná. É verdade, a situação se repete no Brasil todo. E Viviane Neves também é produtora rural. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigada pela oportunidade de estar dando esse espaço para nós aí. E já aproveito aqui, antes de comentar aqui sobre o que nós vamos falar, você que sofre, tem situação parecida pelo Brasil todo, pode mandar, pode fazer o contato aqui com a gente. O espaço está aberto para nós comunicarmos ao Brasil o que está acontecendo nas propriedades privadas. Invasões no campo causam insegurança nos produtores de Guaíra e Terra Roxa no oeste do Paraná. E episódios de violência por grupos que se autodenominam indígenas resultam em feridos graves. Roberto, a terra do seu pai foi invadida, né? Conta para nós aí como que está a situação. Sim, ela está invadida em 3 pontos. Tem uma invasão mais velha de 2012, que nós temos a integração de posse em segunda instância e não é cumprida. E tem 2 novas invasões que também têm reintegração em primeira instância que também não está sendo cumprida. Ou seja, né, que absurdo, a justiça não está sendo feita. Ô Luciane, e a sua? Você tem uma área que você sabe que pretendem invadir ou já invadiram? Porque aqui as coisas acontecem da noite para o dia. O grande problema na região é que todo mundo está correndo o risco de ser invadido. É um medo constante em todos os produtores, né? É como um inimigo à espreita, né? Então, há sempre conversas, né? E eles, às vezes, o que acontece? Às vezes eles invadem e chamam a Polícia Federal, e às vezes a gente fica sabendo depois da Polícia Federal. E chama a polícia porque dizem que a gente está agindo, fazendo algo contra eles, e a gente nem sabia que estava invadida, porque normalmente invade nas áreas onde tem mato, né? E aí a gente na mata, a gente não vai lá dentro, né? Felizmente, o cenário do produtor rural, né, Raquel? Viviane, é um prazer recebê-la em nosso programa. Como está a situação na sua terra? Atualmente, meu pai tem uma vida de mais ou menos 6 alqueires, né? Toda a cabeceira da propriedade que eles têm, meus pais têm aqui em Guaíra, e eles têm até um acordo que foi realizado em 2014, que fala que eles precisariam, não poderiam mais invadir novas propriedades, não poderiam mais ampliar essas invasões. Esse acordo de 2014 já está tudo, homologado. O processo foi todo autorizado, todo pelo Ministério Público Federal, FUNAI, os proprietários da terra. Então, esse acordo está feito desde 2014 e eles não cumpriram, e cada dia mais eles ampliam não só a área dos meus pais, como as outras propriedades também que eles acabaram invadindo recentemente. Nos últimos 3 anos aí, eles acabaram invadindo bastante propriedade rural, né? E a gente está tendo bastante problema atualmente com relação ao plantio. Eles não estão deixando a gente plantar em uma determinada área lá, que eles falam que meu pai não está cumprindo um acordo, sendo que o acordo era uma metragem e eles estão ultrapassando essa metragem.
Doutor Jean está acompanhando aí todos esses casos, tem conhecimento do ocorrido na região, tem aumentado o número de invasões em Guaíra e Terra Roxa. Uma terra sem lei, né, doutor? Porque nós ouvimos aqui o Roberto dizer que a justiça já deveria ter feito a reintegração de posse e tudo mais, mas nada é feito, nada acontece? Nada acontece, essa é a palavra que tem que ser usada, né? Nós estamos agora diante de uma comissão de conciliação, né, que vem tentando fazer as conciliações, querendo adquirir áreas pela Itaipu Binacional, o personagem que tem agora a Itaipu na compra de áreas, mas que a maioria dos agricultores não querem vender, né? Então são praticamente coagidos a vender suas áreas porque são invadidas. Chegam lá desembargadores, promotores, para adquirir as suas áreas. Então é uma situação muito difícil para o produtor rural na região de Guaíra e Terra Roxa. Ou seja, quem deveria fazer justiça está por trás também dessa situação. É difícil ser produtor rural no Brasil, muito difícil. Roberto, muito obrigada por sua disponibilidade em participar aqui do nosso programa. Eu gostaria de saber como que é possível diferenciar esses falsos indígenas dos verdadeiros indígenas. O Paraguai, o país Paraguai, ele é composto por uma grande maioria de pessoas descendentes de indígenas, né? Da Guaranis, no caso, e eles, então, é complicado você diferenciar. O que a gente sabe é que muitos fazem as invasões e já houve confrontos com agricultores, tudo, e muitas vezes a gente tem em mãos documentos paraguaios, eles são cidadãos paraguaios. Em época da eleição no Paraguai, eles se deslocam para o Paraguai para votar, e daí vêm para cá, para o lado brasileiro, porque lá eles não recebem nada, não tem apoio. Aqui eles recebem cesta básica, recebem benesses. Há casos de paraguaios com documentação paraguaia invadiram no Brasil, porque já tinham outros parceiros invadindo, parentes, e em 4 dias até conseguiram se aposentar. Entende? Há casos assim, aberrações, né, no sistema do INSS, mulheres recebendo ajuda à natalidade, né, porque tiveram filhos e depois alegam 60 anos para se aposentar na mesma semana. Tem coisas terríveis assim acontecendo, e eles estão com documentos paraguaios, entende? A história, tem gente que já foi preso, daí já puxou cadeia, né, que se fala, e nasceram no Paraguai. Ali há locais assim dessas invasões, deve ter umas 30 invasões em Guaíra, né? 3 nas nossas áreas, mas tem no resto das outras áreas, que nem no Seu Neves ali tem uma. Tem umas 30 invasões, e a gente já sabe, por causa de conversações e tal, que tipo assim, aquele bando que está lá na Mirim, por exemplo, veio de Corpus Christi. Aquele bando lá que está no outro lugar veio do Incruso Guarani, que são áreas dentro do Paraguai. Tem áreas de Incruso Guarani, Curuguati, Corpus Christi, são todas localidades, e eles não se dão entre eles, eles brigam. Inclusive, há uma grande quantidade de homicídios acontecendo, nunca envolvendo o agricultor contra invasores paraguaios, mas entre eles próprios, já houve, eu acredito que nesses últimos 10 anos, mais de 50 homicídios, se for ver. Até teve recentemente degolados por questão de tráfico de droga, Comando Vermelho. Está complicadíssima a situação. Doutor Jean, diante dos relatos dos produtores rurais, o que pode ser feito para garantir a segurança jurídica? O que nós temos que pensar em segurança jurídica, nós temos uma lei do marco temporal, né, que é a Lei 14.701 de 2023. Nós temos que aplicar, né? O ministro Gilmar Mendes está em discussão, discutindo uma lei. O Supremo Tribunal Federal está discutindo uma lei, né? Nós temos uma lei já que não foi promulgada pelo presidente Luiz Inácio, mas o Congresso assim promulgou, com validade, que marca o marco temporal, que é nada mais do que dizer que
se os indígenas, não no caso de Guaíra e Terra Roxa, nós temos muitos paraguaios, mas se os indígenas estão lá antes da Constituição de 1988, eles têm direito a essa terra. Se não estão, né, não provam esse lapso temporal, eles não têm direito. Então, o marco temporal é o sinônimo de segurança jurídica. É a previsibilidade para que o agronegócio brasileiro precisa. Donald Trump will never be president of the United States. Teoria do louco. Ninguém aplicou isso melhor do que Donald Trump. There's not going to be a President Donald Trump. A ideia é simples. Se os outros líderes acreditarem que você é imprevisível o suficiente para fazer qualquer coisa, eles pensam 2 vezes antes de te provocar. Trump usou essa estratégia para negociar com inimigos e aliados. Foi assim que interrompeu os testes nucleares na Coreia do Norte, assinou acordos históricos no Oriente Médio e, após ameaçar uma invasão completa a Gaza, conseguiu a rendição do Hamas. Essa é a teoria do louco, um dos muitos conceitos que só quem estuda política internacional conhece e usa para conquistar o que deseja. Por isso, a Brasil Paralelo lança a sua primeira formação em política internacional. Você terá o privilégio de aprender com professores que dedicaram as suas vidas para entender o assunto e te ensinar como enxergar os fatos como eles realmente são. E essa é a última chance para você garantir o seu lugar nessa turma e também receber bônus exclusivos. A certificação em Bitcoin, um guia completo para compreender essa nova moeda e o seu papel na defesa da liberdade econômica. E também a certificação em ciência política, que expõe as engrenagens do poder de Brasília. Ao confirmar a sua vaga, você receberá um convite exclusivo para a live secreta sobre geopolítica da Brasil Paralelo, que não ficará gravada depois. E ainda concorre a um item de colecionador. Mas atenção! Pular este vídeo significa perder o seu lugar nesta turma. Nós contamos com a sua presença. Muito obrigado e até breve. Eles têm as narrativas, nós temos os fatos. Em 2026, o Brasil precisa escolher entre propaganda e verdade. E a Oeste quer chegar à TV a cabo para romper o monopólio da informação também nessa plataforma. Precisamos de você para virar esse jogo. Nos ajude a espalhar a verdade. Assine a Oeste. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Até a Força Nacional também não conseguiu, inclusive, evitar ataques aí em Guaíra, mesmo estando presente, cometeram ataques diante da Força Nacional? Sim. Eu vou contar uma história emblemática que aconteceu numa das invasões que nosso pessoal presenciou. Eu não estava no local, né? Mas aconteceu assim, eles entraram num ponto de invasão, né? E ligaram para o Ministério Público Federal, que é um grande articulador nessa situação que nós estamos aí. Ligaram para o Ministério Público Federal dizendo que estavam matando crianças, os agricultores estão matando crianças, mulheres, massacrando, tal. O Ministério Público Federal deu ordem para a Polícia Federal e para a Força Nacional correrem lá no ponto que eles estavam falando. Chegou lá, não havia ninguém, não tinha nem invasor nenhum, não tinha nem agricultor, nem nada. A partir que a Força Nacional e a Polícia Federal se deslocaram lá, mais de 20 pessoas, mais de 4 viaturas de efetivo, aí 4 indígenas adultos se apresentaram e começaram a construir a barraca. Aí os agricultores foram alertados pela movimentação da polícia e rapidamente foram lá para não deixar invadir. A Força Nacional protegeu os 4 indivíduos para montar o barraco.
e não deixou desmanchar. Infelizmente, as forças policiais e até os órgãos de justiça estão aí a favor de quem está errado, a favor desses criminosos, porque não passam de criminosos, não tem como denominar de outra forma. Raquel. Viviane, no seu ponto de vista de alguém que infelizmente teve as terras invadidas, até que ponto a demora de decisões judiciais contribui para a violência no campo? Piora muito, né? Porque como a gente não tem uma segurança, a gente não tem um respaldo jurídico, a gente tem as leis, só que acabam não sendo cumpridas, né? E essa demora faz com que haja um nível de estresse muito grande. As pessoas, os proprietários, no caso, vou falar pelo meu pai. Meu pai está doente novamente, porque agora, novamente, depois de todo esse estresse que a cidade está passando, fazem 13 anos que meu pai tem propriedade invadida, desde 2012 também, foi na mesma época do Roberto, né, da propriedade dos pais do pai do Roberto, foi na mesma época a invasão, e então desde 2012 vem sofrendo esse estresse. Então meu pai doente, emagreceu muito, e agora novamente eles estão começando a ameaçar, realmente ameaçar. Então a gente estava fazendo plantio a semana passada, eles ficam com foice, com arco e flecha, com facão, eles ficam mostrando o facão na frente da plantadeira, ameaçando. Meu pai estava gradeando um pedaço da propriedade dele, né, que é dele, e eles jogaram um pedaço de ferro, só que daí a gente vai fazer alguma documentação para realmente meu pai conseguir trabalhar em paz, né? E aí pedem que a gente faça corpo de delito, que a gente faça recolha as provas. Só que, assim, os meus pais, todo mundo que trabalha, gente que trabalha, que conquista as coisas com muito suor, a gente não quer nem ter essa dor de cabeça, essa, vamos dizer assim, perda de tempo, né? Vamos falar bem a verdade. Porque você sabe que o sistema que não vai resolver, que não depende da gente aqui, não depende, infelizmente, somente dos advogados, como o caso do Jean, que é o advogado da FAEP hoje em dia. Então, a gente fica sem essa segurança jurídica, a gente não consegue ter um respaldo. Os falsos indígenas made in Paraguai, os falsos indígenas no sul da Bahia, que nós já mostramos aqui, os falsos quilombolas, que nós vamos mostrar aqui logo mais no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, todos fazem escola aí, tem como inspiração o MST, que todo mundo sabe muito bem o que existe por trás do MST, quais são os objetivos deles. Doutor Jean, de que forma a frente parlamentar do agro, ela está pressionando o Congresso, o STF, para buscar soluções? Eles têm conhecimento do que está acontecendo? São 30 invasões aí em Guaíra, Terra Roxa, desde 2006. Eles estão fazendo algo para combater esse tipo de crime aí? Eu vejo a Frente Parlamentar da Agropecuária um braço forte do agricultor, né? Hoje, com a presidência do Pedro Pion, temos ótimos deputados federais do Paraná, o Sérgio Souza, que defende efetivamente o agricultor, o produtor rural. No Congresso, foi a força da Federação Parlamentar da Agropecuária que fez a aprovação da Lei 14.701, que é o marco temporal defender a continuidade e a soberania dessa lei, né? Foi eles que fizeram. E no Supremo Tribunal Federal, eles vêm agindo nas reuniões de conciliação em prol do produtor rural. Então, a Frente Parlamentar da Agropecuária tem conhecimento de todos os fatos, tem agido com energia, diante da legislação que temos, né? Mas tem um braço forte do agricultor, ajudando o agricultor nessa solução desses problemas. Raquel. Roberto, nós sabemos que o agronegócio é o motor da economia brasileira. Então, eu gostaria de saber quais os principais impactos econômicos que podem ocorrer quando o produtor é impedido de produzir por causa das terras invadidas. O impacto é tremendo, né? Porque o primeiro, o desânimo, a insegurança jurídica para você investir, porque todo o motor de fazer um plantio, por exemplo, uma plantação, você vai fazer um plantio de soja, por exemplo, ali tem um monte de investimentos, calcário, adubações, sementes, tratamentos,
inseticidas, biológicos, tudo você tenta fazer o que é melhor, o melhor possível para que aquilo atinja uma situação de valor que você consiga se sustentar. Os preços das commodities, no geral, no mundo estão baixos, né? Soja, milho, tá baixo, gado, tá tudo meio barato, complicado, essas crises mundiais de enfrentamentos, né? China, tal, isso daí tudo está impactando. Aí você tem na outra ponta ainda essa questão de insegurança jurídica, daí você não investe, daí você não consegue produzir, você fica numa situação pré-falimentar, vamos falar assim. Existe uma outra questão muito grave, que aí no oeste do Paraná, hoje, se for somar Cascavel, Palotina, Corbélia, todas essas regiões, Cafelândia, Toledo, Rondon, Marechal Rondon, tudo isso daí são produtoras de frangos, suínos, de altos volumes. A quantidade de aves abatidas diariamente aí no oeste do Paraná já somam 10 milhões por dia. Suínos, eu acredito que também passe em torno de 8 mil cabeças dia de abate. Então, é o maior polo de produção de proteína animal barata do mundo, pode-se dizer que é o oeste do Paraná, essa região. E hoje, uma dos fomentos que o Ministério Público Federal incentivou criações nessas invasões de aves sem qualquer controle, entende? Inclusive trazidas do Paraguai, uma confusão danada, uma coisa assim de deixar o cabelo em pé a situação que nós estamos vivendo aí. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Doutor Jean, há registros de conflitos do tipo em outras regiões? O que pode ser feito para evitar essas invasões? Olha, a tragédia e os conflitos ocorrem em todas as regiões, né? Na Bahia temos uma tensão muito grande, né? Problemas muito grandes com invasões indígenas, né? E para evitar esses conflitos, a gente tem que ter um conjunto, né? Não é só uma medida, né? Nós temos que ter principalmente a segurança pública imediata, né? A Força Nacional faz a segurança para os invasores, né? E os agricultores não têm a segurança imediata da Polícia Militar, da Polícia Federal ao seu favor. Sempre é
vou dizer assim, vou usar um termo, uma dificuldade imensa para que um policial chegue para proteger o agricultor. E quando chega, ele simplesmente separa o produtor dos invasores e a invasão acontece. A ação judicial também no Brasil tem que ser mais séria, mais rigorosa. O Poder Judiciário tem a obrigação de dar respostas rápidas aos pedidos de reintegração, todos parados, todos, da região de Guaíra e Terra Roxa, todos parados. Todo mundo tem reintegração de posse, mas não consegue cumprir a liminar. Então, a morosidade judicial é um incentivo à invasão e à violência. As lideranças desses grupos invasores que devem ser identificadas e responsabilizadas, que nunca foram. Pela primeira vez, como o Roberto falou, o cacique que tomou o fuzil do policial da Força Nacional foi condenado a 15 anos de prisão. Está respondendo em regime, está respondendo o recurso em liberdade ainda. Né? E o terceiro passo é a solução definitiva. A gente precisa a solução definitiva para o marco temporal. Essa é o que o agricultor precisa para gerar o que ele sabe fazer, que é gerar riqueza para esse país. Se a justiça não atrapalhar, já ajuda, já que ela está do lado do criminoso, de quem comete as irregularidades, poderia fazer vistas grossas, os produtores se unirem. Em Santa Catarina foi criado o MCT, o Movimento Com Terra, e lá os produtores se uniram lá e acabaram ocupando a área antes que os invasores chegassem. Agora ali vocês têm muita situação, muita terra já invadida, né? Mas acho que a gente precisa aí unir os produtores, porque mesmo quem não está com a área invadida, mas provavelmente pode vir a ter. Então essa união dos produtores aí é fundamental. Roberto, Luciane, muito obrigada pela participação de vocês aqui, e o canal está aberto para comunicar, para levar ao Brasil o que acontece com o agro brasileiro, aqui em especial em Guaíra e Terra Roxa. Obrigada pela oportunidade de a gente mostrar a nossa realidade, que não deve ser diferente de quase todos os lugares no país, porque a gente sabe que todos os estados têm problema, alguns só lá no Nordeste, um estado no Nordeste, mas assim, é sempre em busca da riqueza do nosso país. Nada em função, nada para proteger indígenas, não, eles são só usados como massa de manobra. E nós, produtores, usados como o problema. Nós não somos problema, nós somos sempre a solução. Nós produzimos alimento, e alimento, no final, é sempre paz, né? A paz com o alimento é sempre a grande verdade, e é isso que a gente busca, e o que a gente faz. A gente fala a verdade e busca sempre a verdade. É verdade, é isso. Roberto? Da minha parte, só queria colocar mais uma situação. Eles invadem usando walkie-talkie, radinhos na mão, telefones celulares, recebem informações de ONGs que estão por trás. Há ONGs em São Paulo que dão apoio judicial para essas invasões e ficam pressionando o Ministério Público. É toda uma grande conspiração que está acontecendo, de nível bem grande, assim. E eu agradeço também a oportunidade de poder explicar e tentar esclarecer um pouco. Muito obrigado. Com certeza eles não estão sozinhos, sempre tem gente por trás. Viviane, muito obrigada aqui pela sua participação, melhoras para o teu pai. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar, como diz a Lu sempre fala, da gente poder estar furando um pouco essa bolha e tornar um pouquinho mais público, mais abrangente, porque a cada uma pessoa, 2, 3, quanto mais pessoas forem sabendo do que acontece de fato, qual é a realidade por trás dessas invasões, dessa massa de manobra, melhor para nós e melhor para o país, porque o que a gente quer é só paz mesmo, a gente quer poder produzir e continuar trabalhando em paz, só isso. E a gente precisa do agro, porque sem comida não há vida, e nós vamos repetir e mostrar quantas vezes forem necessário aqui essa situação que acontece pelo país todo. Doutor Jean, muito obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos em nome da Federação da Agricultura do Paraná. E vale dizer também, só para deixar bem claro, né, para todo o Brasil, que as terras de Terra Roxa e Guaíra não se trata de terras griladas, né? São terras com títulos, né, com escrituras, com matrículas de décadas, né?
É uma situação atípica do Brasil também, porque aqui não tem grilagem de terra. São pequenos produtores rurais mantendo o nosso país. E como o Roberto disse, no oeste do Paraná é o berço, né, da criação de aves no Brasil. É onde mais se produz aves no Brasil. Então, o oeste do Paraná está sendo sacrificado por essas invasões que não se limitam, né, no oeste do Paraná, Terra Roxa e Guaíra. Tem mais cidades que são abrangidas por essas invasões. E quanto mais você anda pelo interior aqui, você vê pessoas perto de rodoviária que se dizem indígenas, vendendo artefatos. E isso me chama muita atenção. Muito preocupante. Mas esses criminosos querem justamente a terra toda irregularizada, com tudo certinho, eles não querem terra improdutiva, não querem terra que esteja aí com alguma irregularidade, não. Raquel, muito obrigada, e lá no site também da revista, né, você sempre está postando, mostrando situações de invasões aí pelo Brasil, todas as pessoas podem acompanhar, ver mais informações lá também, né? Exatamente, Joyce, muito obrigada por essa oportunidade. É importantíssimo que nós possamos mostrar esses casos, porque assim a justiça pode ser feita para os produtores rurais tão importantes para a economia do nosso país. Você pode nos ajudar o produtor propagando a verdade. Quanto mais gente souber, melhor. Gratidão a você que nos acompanha. Vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.